Está um pouquinho atrasado, né? Da mesa que está com o esqueminha do tempo aí, eu agradeço, mas eu paguei R$16,90 no app aqui que simula o cronômetro do TED, então eu vou querer usar, tá? Tomara que a tecnologia não me passe a perna ali, o celular não apague, né? Vamos lá? Então, bem-vindos, bom dia. Agora sim, eu acho que começa a conferência no sentido do tema, né? Que é atos de liderança de pessoas como você, né? Porque teve o David, né? E agora tem uma pessoa como vocês, né? Se fosse o Rock in Rio, teve o show do Metallica e agora é o Genival Lacerda, né? Vamos lá. Bom, a palestra é Kanban e a fatídica próxima segunda-feira. Vamos entender só o tema da palestra, né? O título da palestra, porque o que é a fatídica próxima segunda-feira? É por conta dessa frase, que eu não sei se é do Yoshima, mas eu ouvi muitas vezes o Rodrigo Yoshima falando isso, que é comece com Kanban na próxima segunda-feira. E eu comecei. Então, eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês como que está sendo essa minha jornada Kanban, o que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo e, quem sabe, estimule vocês a ter uma próxima segunda-feira também com Kanban, ou quem já trabalha, já conhece, já está na jornada aí, pode pegar algum insight ou ver alguma coisa que eu tenha a compartilhar. Então, eu sou o André Suman, eu sou Agile Coach, eu estou no Banco Santander pela BRQ. Então, a minha jornada, aí, se a gente falar de ágil, né, eu comecei a trabalhar em 2006, assim que eu me formei na Matera. Fiquei 12 anos na Matera, que é uma empresa de Campinas, mercado financeiro. Então, em 2011 que a gente começou com ágil, eu era técnico, desenvolvedor, tal, fui passando até chegar arquiteto. Então, bastante desenvolvimento, aí, código era o meu dia a dia. A hora que eu descobri essa coisa de ágil, Scrum, a empresa começou a ver isso, foi uma coisa que eu me interessei. Fiz a certificação CSM em 2012, depois tirei o CSP em 2015. Em 2016, aí na empresa, a gente começou a falar assim, não, precisamos de alguém para olhar para a direção do ágil aqui na empresa mesmo. Então, criou-se esse papel de Agile Coach, e eu e o Reinaldo, que está aqui na frente, nós éramos os Agile Coaches da Matera. O Reinaldo continua lá, e eu, no início desse ano, entrei para a BRQ, com o desafio lá da transformação digital do Santander. O KMP eu fiz no início de 2017, e no meio de 2017 eu fiz o KMP2. Então, eu me tornei KMP aí em 2017. E a minha fatídica segunda-feira foi aqui. Foi exatamente depois do KMP1. Por quê? Porque, entre muitos defeitos que eu tenho um, que é eu não aprendo muito lendo. Eu não tenho muito o hábito da leitura. A gente sabe que as pessoas, cada uma aprende de um jeito, né? Algumas são mais visuais, outras mais auditivas, tal. Eu aprendo muito mais com uma sessão expositiva, com uma aula, desde o colégio, tal. Eu não quero passar isso para os meus filhos, eu quero que eles sejam devoradores de livros, se eu vier a ter filhos, né? Mas não me orgulho disso, mas, enfim, eu aprendi lá no KMP, ver a aula do Yoshima, aquilo lá, a parte expositiva, é o que me encorajou, e eu falei, bom, agora tenho segurança, vamos tocar o barco. E aí tiveram alguns cenários que eu me deparei que proporcionaram isso. Então, eu vou compartilhar primeiro com vocês alguns cenários onde eu fui lá e falei, bom, aqui a gente vai tentar o Kanban. Então, primeiro, numa equipe de atendimento. Suporte, né? Sustentação. Por quê? Porque a Scrum não nos atende. E não atende por quê? Porque o Scrum é um framework, tem pré-requisitos, né, tal. Você precisa ter um time box ali, que seja de 1 semana ou 2 semanas, onde você define em planning o que você vai fazer. E essa coisa não muda no decorrer da sprint, né? Mas, na equipe de atendimento, não dá. Vai chegando coisa para atender, dá erro em produção, tem que tratar na hora. E lá na empresa, o que estava acontecendo? Eles viam o pessoal das áreas de desenvolvimento, liberando novas features, projetos e tal, trabalhando de um jeito novo, que a gente estava chamando de ágil, com o Scrum, e falaram assim, pô, parece que está organizado o negócio lá, eles estão gostando. Mas e a gente aqui do atendimento? O que a gente vai fazer? Então, Kanban foi uma coisa que se encaixou lá e começou esse trabalho com essa equipe de atendimento. Um outro cenário era um novo produto. Por quê? Porque o cliente estava homologando, era um único cliente com um novo produto, a gente estava desenvolvendo, ele estava homologando e tal, e a gente estava com dificuldade de fechar o backlog da sprint. Por quê? Sabe aquela história do responder a mudanças mais do que seguir um plano? A gente estava tendo que responder a mudança muito rápido, e 3 semanas já parecia demorado demais.
O cliente estava homologando, ele mudava de ideia e ele pagava pelo time, ele não estava pagando exatamente pelo projeto. Então, tinha, teoricamente, na cabeça dele, faz o que eu estou pedindo para fazer. Eu estou pagando para ter a equipe, né? Não estou pagando o produto final. E aí a gente achou o Kanban como uma forma de, a gente vai tentar atender essas mudanças de uma forma mais rápida. O caso que eu acho que é o de maior sucesso que a gente teve lá na Matera é customizações e melhorias de sistemas diversos para uma nova instituição financeira. Então, estava sendo montada uma nova instituição financeira no Brasil, é uma fábrica alemã do ramo de caminhões, que vai montar uma instituição financeira própria aqui, e compraram lá a solução da Matera, e tinha que customizar um monte de coisa no sistema. E aí, aquela coisa tradicional, né, de passa para o pessoal fazer a estimativa dessas customizações, de quanto tempo vai levar, o que dá para a gente ver, horas, tal, aqueles projetos de 15 mil horas. Né? Aí alguém teve uma ideia brilhante de, beleza, temos 15 mil horas ou algo do tipo, temos X pessoas aqui, que são as pessoas que vão fazer parte desse time que nós estamos montando exclusivamente para esse projeto. E aí vamos ver a data-alvo, que é o dia que o cara lá da Alemanha vai vir aqui para cortar a fitinha vermelha de que o banco vai entrar em produção, quer dizer, essa data é inalterável. E colocamos, alguém, né, foi lá e colocou, bom, tantas pessoas até tal dia, tantas mil horas estimadas, bababá, faz aquela conta de padeiro lá, a gente está 1 mês atrasado. Não vai dar. Baseado em quê, né? E aí, eu e o Reinaldo estávamos incomodados de ver aquele movimento e falamos assim, será que a gente não pode ajudar? E aí levaram a gente para uma sala e mostraram esses números e falaram, faz uma mágica aí para atingir a data então. Né? Bom, para quem não sabe, eu sei fazer mágica. Tá? Isso é o aniversário do meu priminho, eu gosto muito de mágica, eu já trabalhei como mágico, inclusive, mas não era o caso naquele momento. O que a gente pensou? Bom, nós temos uma data a ser atingida. A gente vai trabalhar com entregas incrementais. Ok. Será que a gente não pode simplesmente começar a fazer, e ir medindo, e ir avaliando, e ver como que a gente está trabalhando, e tomar decisões baseadas nos fatos, e não mais nesse chute que a gente está dando de que está 1 mês atrasado, e não tem nada a ver, gente. Sabe? Essa aqui é a verdade. Todo mundo tem um bom plano até tomar o soco na boca, no queixo. Isso aqui é só citações só de gente tranquila, né? A primeira do Yoshima, a segunda do Mike Tyson. Então, oi, Yoshima, tudo bem? Bom, então a ideia era o seguinte, vamos trabalhar e vamos ver. Bom, já antecipando para vocês, o projeto deu certo, foi muito bem visto lá dentro da empresa que a gente fez, e, claro, no meio do caminho surgiu até módulo novo. Né? Então, dado que a gente tem que responder à mudança que está acontecendo. Então, não adiantava. E o mais engraçado foi, começamos 1 mês atrasados, aí rodamos o Kanban lá por 2 meses, e agora? Como que a gente está? Agora a gente está 2 meses adiantado. Quer dizer, a gente também não estava 2 meses adiantado, a gente está tendo que trabalhar e ver e responder à mudança de acordo com o que está acontecendo. Então, fazer um plano desse não valia muito a pena. Outro caso são times diversos, por quê? Porque você chega no time e fala, então, André, a gente faz tipo um Scrum adaptado. A gente não tem que ter nenhum problema com relação a criar um modelo híbrido, alguma coisa no seu contexto, um time que vá lá e entende como trabalhar e tal. O único problema é que, na maioria das vezes que você ouve Scrum adaptado, é um cascata com planning, ou alguma coisa assim. Sempre é pejorativo. Nunca a gente faz um Scrum adaptado, mas olha aqui, a gente conseguiu se entender com o nosso... A gente não pode chamar de Scrum, mas é isso aqui e tal, e isso tem todo o manifesto ágil por trás, a gente segue os valores ágeis. Não, normalmente quando você escuta isso é porque é uma gambiarra mesmo, forçada, e é isso aí. E simplesmente porque queremos experimentar. Então, também teve casos que o pessoal já estava com uma maturidade ali, o time trabalhando, e falou, bom, vamos tentar isso aí. O André trouxe, está conversando, acho que a gente pode evoluir nesse sentido. Então, são esses cenários que eu encontrei e que talvez possa ser igual ao que vocês têm nas empresas de vocês, mas se também não for, só pelo fato de querer experimentar, pode ser válido. Tá? Então, como que eu começo com Kanban nos times? Depois desse tempo, explicando para os times como é Kanban, vendo como a gente funciona e tal, eu meio que tenho um roteirinho de, vamos chamar de pré-game, que é como as coisas começam. E eu começo com o static.
Vocês conhecem Static? Tá, esse Static vocês não conhecem, tá? Esse Static é Suman tentando ajudar o time a implementar Kanban. Quando eu comecei com Kanban, ninguém falava de Static, do Static mesmo, do System Approach, Implement Kanban, lá, que eu recomendo que vocês conheçam, já tem até o Canvas agora, legal tal. Mas, assim, isso aqui foi meio que eu aprendi fazendo. É um jeitão que eu vi que eu passava para os times como trabalhar e rolava. Então, se o seu nome começar com S também, você pode tentar esse Static aqui, né? Então, vai ter que mudar um pouquinho assim. Então, vamos conhecer um pouco o que é o Suman tentando ajudar o time a implementar Kanban. São 5 passos principais aí de largada. Entender o produto, conhecer o Kanban, mapear o fluxo, trabalhar e fazer a retrospectiva, e isso vai seguindo, claro. Então, vamos lá. Primeiro, entender o produto. Eu parto do princípio que ninguém vai fazer a coisa certa se não souber o que está fazendo. A gente precisa de propósito. Antes da gente falar de método, de como funciona, de processo, etc., as pessoas têm que entender o que elas estão fazendo. Então, uma atividade muito simples para entender o produto é essa, que é o Product Vision Board do Roman Picker. Então, se vocês não conhecem, sugiro que anotem aí, e eu vou explicar rapidamente aqui como é que ela funciona. Então, a gente vai lá, chama todo o time, o PO, inclusive, PM, se tiver, as pessoas de negócio, até stakeholders, se for o caso. A gente vai fazer uma coisa simples. A gente vai construir esse quadro aqui de forma incremental e como é que a coisa funciona. Target. A gente vai fazer o produto para alguém. Alguém tem um problema no mundo real e que precisa do nosso produto. Quem é esse alguém? Então, a gente vai lá e pergunta para as pessoas quem é o target. Eu estou numa instituição financeira, né? Normalmente é uma pessoa física que tem cartão de crédito, é uma pessoa que precisa de um financiamento para a plantação dele, tal, crédito agrícola, qualquer coisa do tipo, né? Necessidade. Então, qual é a necessidade dessa pessoa? Então, eu sou a pessoa fazendeiro, a minha necessidade é ter crédito para eu comprar máquinas para poder plantar mais. Tá? Então, essas 2 primeiras colunas não se fala de produto. Se fala do problema que as pessoas têm que você vai fazer um software para tentar ajudar, né? Depois a gente passa para Product, que é a terceira coluna, onde você fala, de fato, o que o produto vai fazer que resolve esse problema dessas pessoas. Depois, lógico que depois as histórias de usuário e tal, que vier a ter de features no produto é derivado dessa coluna aqui, a gente tem que ter benefícios. Quais são os benefícios que o seu produto dá para essas pessoas que têm essas necessidades? E, como na maioria das vezes a gente está fazendo uma coisa para ganhar dinheiro, né, tem um business value. A gente tem que entender qual é o valor de negócio que aquilo vai trazer. Eu brinco com o pessoal que, apesar de as organizações terem aí sua responsabilidade social, muitas, né, têm projetos, etc., na maioria das vezes que a gente faz essa atividade, se essa coluna ficar em branco, é melhor cancelar o projeto, porque não vai dar dinheiro nenhum. Mas, normalmente não, sempre o pessoal conseguiu preencher até hoje essa coluna. Baseado nisso, a gente cria uma frase, uma statement, que é qual o propósito daquele time. Então, para atender pessoas, tal, a gente está fazendo um produto, tal. Uma coisa muito legal, e é dica para os Agile Coaches, tal, quando você vai facilitar essa cerimônia, normalmente eu entro na sala sem ter a menor ideia do que é o projeto. Às vezes eu tenho só o nome. E um bom balizador se termina a cerimônia e eu entendi o que aquelas pessoas vão fazer, é porque todo mundo entendeu. Que eles, afinal de contas, eles estão até no contexto. Então, é bem legal fazer essa atividade para criar propósito. Entender o que as pessoas estão fazendo. Isso não tem a ver exatamente com o Kanban, você pode usar em qualquer forma de trabalho aí, mas é o primeiro passo quando eu entro a ajudar algum time com Kanban. Depois é conhecer o Kanban. E como que a gente conhece o Kanban? As pessoas elas estão querendo saber como vai ser a próxima segunda-feira, o dia seguinte, como é que elas vão trabalhar. E, por isso, eu criei um slide que tenta explicar o Kanban, de uma forma geral, como que as pessoas trabalham no dia a dia, pelo menos no início do trabalho. E, por uma zoeira, isso ficou chamado de Kanban Picture. Por que é Kanban Picture? Eu brinquei num evento, né? Eu falei, se eu fosse marqueteiro, eu ia chamar isso aqui de Kanban Big Picture. Claro, uma referência ao Safe, né? Mas aí, o que aconteceu? É igual apelido, né? O pessoal começa a falar mesmo que você não goste.
E aí, meu LinkedIn apita lá, aí vai o Caco. Ô, Suman, dá para você me mandar aquele slide do Kanban Picture para eu mostrar para o pessoal aqui? Aí o Imbert do Luiz Aleves me encontra lá. Ô, Suman, ficou legal aquela Kanban Picture, não sei o quê. Aí todo mundo começou a falar Kanban Picture. Bom, aí eu falei, então vamos adotar o nome Kanban Picture. E o David Anderson retweetou isso aqui. Então, beleza, está batizado oficialmente. Lançamento da Kanban Picture Lean Kanban Brasil 2018. Vocês estão vendo aí, tá? Então, é uma figura que eu vou explicar rapidamente, que eu explico para o time como que vai ser o nosso dia a dia. A partir de amanhã, o que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter um quadro, e o que vai fluir no quadro são itens funcionais. O que são itens funcionais? Entrega de valor. Por que é o bichinho lá? Entre cachorro e camelo, tudo é animal. Evite ratos e elefantes. Essa é a frase do Kanban para. Mesmo havendo variabilidade do tamanho das coisas que a gente faz, a gente aceita e põe no fluxo e toca o barco. Tá? Então, com os animais, a gente faz o replenishment, que é o ato de entender o que é para fazer e se comprometer com a demanda. Casar com a demanda. O David fez essa analogia no Lean Kanban do ano passado, que é, quando você se compromete com alguma coisa, faz o replenishment, você está casando com a demanda. O ideal é que você leve ela até o final. Pode desistir no meio do caminho? Até pode, mas a analogia é, dá tanto trabalho quanto desfazer um casamento. Né? Beleza, então, entrou demanda no nosso fluxo, vamos trabalhar. E aí? A gente vai fazer Kanban Meeting, que é daily. Diariamente, a gente vai passar pelo quadro, porque dessa seta, da direita para a esquerda, a gente vai passar pelos cartões e perguntar pro cartão o que falta para você ir para a próxima etapa. E não ficar perguntando para as pessoas, o que eu fiz, o que eu vou fazer, tem uma coisa me bloqueando, todo mundo fala e o negócio dá errado. Né? A gente quer saber o que precisa para aquela tarefa andar para frente. Para de começar, começa a terminar. Depois que a gente fez tudo, a gente vai ter algumas coisas prontas, e aí é legal fazer uma demonstração, mostrar para um stakeholder, semelhante ao que a gente faz numa review, por exemplo, se a gente estiver usando o Scrum. André, quando que você faz isso? Quando você tiver coisa para mostrar. Não tem time box. Então, a primeira coisa que a gente quebra com o time é, não tem mais time box. Vai entrar coisa quando o nosso fluxo conseguir receber uma coisa nova, por isso que o sistema é puxado, a gente começa a fazer. A hora que tiver um lote de coisas prontas que são de um mesmo assunto, ou a gente coloca uma política de a cada X coisas a gente apresenta, beleza, vai lá e faz a demonstração. E aí uma retrospectiva a cada 2 ou 3 semanas, mais ou menos. Então, percebam que o que eu falei até agora é basicamente um Scrum sem time box. Né? Replenishment, analogia com a planning, tal, faz daily, review, faz retrospectiva, e aí a gente começa a entrar um pouco mais no que está ali no cerne do Kanban. Limites. A gente vai definir limites de WIP, quantidade de coisas que a gente faz ao mesmo tempo por coluna. O quadro, a gente vai trabalhar com ele num sentido único. Ou seja, os cartões, os animaizinhos, né, eles só vão da esquerda para a direita. Eles vão passando pelas etapas. E a pergunta de sempre é, mas a hora que achar um erro no teste não tem que voltar para desenvolvimento? Não. Um erro no teste é, aquilo está em teste e tem um bug. Então, ele tem um impedimento. A gente vai lá e sinalizar que ele já estava em teste e teve um impedimento. Porque depois, na hora que a gente for na daily, passar pelos cartões também e ver o que a gente precisa atacar primeiro, você vai atacar aquele negocinho que está só com um bugzinho e já dá para deixar pronto, ao invés de concorrer com as coisas que estão lá em dev. Isso também é para de começar, começa a terminar. Métricas. De largada, a gente vai pegar a vazão semanal, quanto o time entrega por semana, o lead time, que é da hora que você começou a fazer até a hora que fica pronto, quantos dias corridos está levando, e o CFD, o gráfico, né, Cumulative Flow Diagram, a gente vai montar também, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre as métricas. Às vezes, eu faço uma segunda etapa com o time só para explicar a questão de métricas. Né? Mas, no começo, se o time não entender muito bem o que significa cada métrica, tudo bem, você ainda está coletando, e daí, na hora que você mostra o resultado, eles veem o valor. Né? Políticas explícitas, que é quais são as regras do jogo. Basicamente, as políticas explícitas são esse próprio quadro, né? Como o nosso fluxo funciona. Tem uma ideia que é imprimir isso aqui e colocar do lado do board do time. E aí todo mundo vê mais ou menos como é que a coisa está funcionando. E contar com o SDM. SDM é o Service Delivery Manager, é uma pessoa que conhece de Kanban, que pode orientar o time. No começo, quando é um time que já trabalha com Scrum, por exemplo, normalmente o Scrum Master vira o SDM. E eu dou um suporte para esse SDM, eu sou também SDM, né, trabalhando junto, ajudando a coletar métrica, explicando, e depois o pessoal segue sozinho.
E classe de serviço. Classe de serviço, como que o card se comporta no nosso quadro, se ele for uma urgência, se ele for uma data fixa. Então, não confundir classe de serviço com tipo de demanda, né? Tipo de demanda é uma demanda de valor, uma demanda de bug. Classe de serviço é como aquela demanda se comporta no fluxo. No nosso caso do animal pegando fogo, ela se comporta passando na frente dos outros, porque é uma coisa urgente, está pegando fogo, né? Chegou o bug. E é por isso que o time de atendimento lá dava para trabalhar dessa forma, suporte, etc. Depois a gente vai mapear o fluxo. Então, já entendemos o cenário, já explicamos Kanban para o pessoal, agora a gente vai para uma sala e mapear o nosso fluxo de trabalho. Primeiro, o fluxo delivery, que é o fluxo da entrega, da hora que a área de negócios pede uma coisa até a hora que essa coisa fica pronta. E é isso que a gente tem que fazer. Eu só sei que a coisa normalmente começa disponível para desenvolvimento. E a coisa termina no pronto. Isso é meio que padrão, talvez você tenha algum time que não comece no para-dev, tem alguma outra etapa, enfim. Com todos que eu fiz até hoje, sempre a primeira coluna foi para-dev. E ela termina no pronto. E aí tem duas dinâmicas possíveis para isso. Ou eu vou lá na lousa, escrevo para-dev, vou no final da lousa, escrevo pronto e falo, e aí, o que vocês fazem no meio do caminho? Ou eu dou um papel para cada um e peço para escrever para-dev pronto e cada um faz. Eu já fiz isso com 16 pessoas. Saíram 16 coisas diferentes. E não eram sinônimos. Não é porque alguém colocou QA e outro colocou teste. Não, era porque era outra coisa mesmo. Então, você já vê o ganho de você simplesmente parar com o time e entender tudo o que acontece desde a hora que a pessoa de negócio pede alguma coisa, a hora que aquilo fica pronto. Às vezes, as pessoas trabalham em silos. Elas não sabem o que acontece, o que o colega do lado faz, o que precisa acontecer para aquilo ir para um servidor de teste, ou para um servidor de validação, homologação, produção. Então, essa atividade já tem bastante ganho. Então, é isso que eu estou chamando de mapear o fluxo. Eu acho legal se vocês fizerem isso também. E aí, depois que a gente fez o mapeamento de fluxo, né, a gente já consegue, baseado nessas discussões, saber qual que é o nosso tipo de demanda, as mais comuns, né, uma demanda de valor, uma feature nova, ou um bug, está entrando no nosso fluxo uma coisa a ser corrigida. A gente consegue definir as classes de serviço, as mais comuns, né, a normal, urgente, data fixa, intangível, que é algo que eu não sei muito tempo quanto demora para fazer, e já limita o IP do quadro. Claro, isso é evolutivo. Então, você vai definir o próprio quadro, as colunas que você colocou, as classes de serviço, o tipo de demanda, os limites de WIP. Gente, faz no papel mesmo, na parede, com post-it, porque isso vai mudar. No primeiro mês, isso deve mudar bastante, até o pessoal se entender ali como é que a coisa funciona. Os limites de WIP, uma dica é, às vezes o pessoal limita pelo quadro todo, né? Então, não pode ter mais do que 8 tarefas no nosso fluxo. Ou, às vezes, limita por coluna. Quando que é a diferença, né? Se o seu time é muito multidisciplinar, se todo mundo consegue atuar em qualquer coluna, faz mais sentido você ter um limite pelo quadro todo. Agora, se assim, quem é de teste normalmente só testa mesmo, quem é de dev normalmente só desenvolve, tal, aí você pode limitar por coluna e depois você vai buscando essa multidisciplinaridade, que o pessoal aprenda a fazer outras coisas. É claro que o fluxo vai ser sempre melhor se todo mundo puder atuar em qualquer coluna, porque aí você vai ter as pessoas trabalhando onde fizer sentido naquele momento. Outra coisa, eu costumava fazer isso num segundo momento, mas o pessoal já gosta de fazer isso antes, principalmente lá no Santander, que é mapear o fluxo upstream. O que é o fluxo upstream? Fluxo upstream é o que acontece antes de chegar para desenvolvimento. Então, qual que é a tática aí? Tudo começa com uma ideia, e, em algum momento, aquilo fica disponível para replenishment, que é o casamento, né? Que é, está pronto para passar para o time, é só começar a fazer. Acontece um monte de coisa ali no meio do caminho. E o que a gente faz hoje, a gente deixa aquele monte de estrelinha na cabeça do PO. Ou nas planilhas do Excel dele, ou no sistema que ele tem lá. A gente não se atenta que a gente tem que olhar o todo. Alguém teve uma ideia para trazer benefício para um usuário, para um cliente, para um produto, e a gente tem que entregar isso pronto. Só que tem toda uma fase de entender o que está acontecendo, tal, analisar, às vezes tem que fazer validação técnica com time de arquitetura, enfim, um monte de coisa que acontece. Então, vocês podem mapear isso aí também, para você olhar o fluxo como um todo e otimizar o fluxo onde ele está precisando ser otimizado. Aqui é um exemplo, num quadro real, e a analogia aí é, enquanto o delivery é um casamento, que é a analogia que o David fez no ano passado,
Aí, por minha conta, eu digo que o upstream é um namoro, né? E aí tem a parte não muito, sei lá, muito politicamente correta da palestra, que é, eventualmente, você descarta alguns namorados até casar, né? Então, você, no fluxo upstream, é normal que tenha descarte de tarefas, de opções, porque você está, na verdade, adquirindo opções, entendendo o que você vai pôr para fazer. E aí, depois, você começa a fazer de verdade. E aí, aqui, tem um mapeamento do fluxo de um time lá, já com alguns limites de WIP ali, e o legal é, fizemos o upstream, fizemos o delivery, tal, agora eu quero uma foto do que está acontecendo no mundo real nesse quadro. E aí todo mundo pega post-it e coloca na posição correspondente. Se você não achar uma posição correspondente, pode ser que você esqueceu de mapear alguma coluna. As pessoas assustam. Tá? O poder da gestão visual aqui, para quem não faz, é absurdo. As pessoas não sabem a quantidade de coisas que elas estão vendo ao mesmo tempo. O simples fato de você falar, represente o mundo real nesse quadro, já te dá muito insumo para melhoria. Tá? Bom, opa. Já mapeamos o fluxo, já teve casamento, tal, vamos lá. E aí a gente tem que trabalhar. E quando eu falo trabalhar é rodar, gente. Põe para rodar, ué. A gente vai chegar, vai fazer o replenishment, vamos entender o que está acontecendo, vamos começar a desenvolver e tal. Está valendo. Qual é a única chance de dar merda? O trabalho do mundo real não ser o que está refletido no quadro. O risco que se tem, que eu observo, é esse. Se o que você estiver fazendo não estiver sendo refletido no quadro, vai dar errado, porque você vai tomar decisões baseadas no que você está observando no quadro. Tomar decisões baseadas em fatos. Então, fala para o time que, sim, é para o quadro lá, mexer o negocinho, colocar, fazer. As pessoas têm que entender que aquele é o nosso ponto de apoio. Né? E, independente se for digital ou físico, eu gosto muito, quando é possível, né, quando o time está todo coalocado, que seja um quadro físico. E, no mínimo, depois da daily, o quadro reflete a realidade. Então, se o pessoal dá relaxo durante o dia, não mexe no quadro, não atualiza nada, vamos para a daily? Tá, agora a gente vai deixar o quadro bonitinho. Então, no mínimo, uma vez por dia, o quadro reflete a realidade. E é nessa vez por dia que a gente vai fazer duas coisas muito simples. Contar a quantidade de cards que tem em cada coluna e marcar a data início e data fim de um cartão que cai para desenvolvimento e a hora que ele ficar pronto. Então, aqui eu coloquei no exemplo aqui, né, tem duas datas. Quando esse cartão ele entrou do replenishment, ele ganhou a primeira data, e quando ele saiu, ele ganhou a data fim. Por que isso, gente? O intervalo aqui entre as datas é o lead time, certo? Com esse intervalo, você também consegue ter o throughput, que é, você pega por semana, né, a data fim, você vê que semana do ano é ela, e conta a quantidade de cartões. E a quantidade de cartões por coluna é simplesmente para montar o CFD. Né? Então, vejam como é simples. Você precisa de uma parede, você precisa de post-it, você precisa ir lá, uma vez por dia, marcar as datas do que está começando, do que está ficando pronto, e contar os cartões na coluna. Não requer prática, nem tampouco habilidade. Uma coisa simples de fazer. É só ir lá e fazer. E aí a gente vai para a retrospectiva. E o que eu falo na primeira retrospectiva? Normalmente, a primeira retrospectiva, eu faço ela baseada em métricas. As pessoas têm que entender o que são as métricas do Kanban, e a gente volta àquela questão de contra fatos não há argumentos. Tomar decisões de projeto baseado em fatos. Entender o que está acontecendo. E eu gosto das métricas Kanban, porque não é porque gestor cobra que aquela métrica, não sei o quê. Metas e métricas são coisas diferentes. Né? Aqui no Kanban, você percebe que o próprio time quer aquilo e ele quer entender aquilo porque é aquilo que vai fazer ele melhorar. Tá? Aqui eu coloquei como exemplo um CFD aqui no fundo, um throughput e o histograma de lead time. Então, se eu fosse facilitar uma retrospectiva com o time com essas métricas aqui. Primeiro, eu ia explicar como essas métricas são coletadas. Tal. Todo mundo entendeu? Entendeu. Então, vamos analisar um pouco. Pessoal, só quem está com skin in the game, quem está com a bunda na cadeira lá, sentado na mesa do time, é que consegue analisar isso aqui. Isso aqui não significa nada sem contexto. Tá? Por exemplo, throughput.
Tá vendo que o time estava entregando aqui, entregou, tal, mais ou menos umas 5, 6 coisas, e depois não entregou nada. O que esse gráfico quer me dizer? Que entregava 6 coisas e depois não entregou nada. Só isso. E aí eu pergunto para as pessoas do time, pô, vocês que estão trabalhando aí, por que aqui a gente estava entregando, parecia que vocês estão com uma entrega aí de mais ou menos 6, 7 coisas por semana, por que chegou numa determinada semana aqui e vocês não entregaram nada? Aí alguém falou, vê aí no calendário que semana é essa. Semana de implantação. Falei, tá, e daí? Por que vocês não entregaram nada? Porque a gente tem que preencher uma petição, não sei o que lá, ir para a reunião de go, no go, não sei o que, babá. Falei, gente, vocês não entregam nada na semana de implantação. É isso que o gráfico está mostrando. Então, o que a gente precisa? Como que a gente melhora o fluxo? Gente, é 1/4 do mês com o time preenchendo burocracia para poder implantar. Então, é o tipo de resposta que o Kanban começa a te dar. O que você vai fazer com essa informação? O Kanban não resolve o seu problema de implantação mensal. Só que ele está te falando que você não entrega nada na semana de implantação. Você toma as decisões. O Kanban te mostra e você decide. Bom, aqui, é claro, a gente tem que tentar um esquema de DevOps, tirar um pouco da burocracia, ver como a gente pode trabalhar, ter releases que sejam semanais, releases diárias. E na Amazon, que tem um deploy em produção a cada 0,07 segundos. Né? Então, assim, se a gente olhar aqui o CFD é do mesmo time que estão essas métricas aqui. Tá? Então, percebe que aqui, que é o pronto, que é o cinza mais escuro embaixo, ele fica reto por um tempão, quase um mês. Chama alguém da área de negócios e fala assim, então, a gente já poderia ter te entregado um monte de coisa, só que a gente não entrega porque demora um mês para a gente poder colocar lá para você poder usar. É esse tipo de coisa que você começa a ter palpável. Gente, lá no Olimpo, ainda mais no Santander, que deve ter uns 18 níveis de gestão acima de mim lá, né? É esse tipo de coisa que eu acredito que as pessoas querem saber. Né? Não o detalhe do time, etc. Então, assim, a gente precisa de uma iniciativa aqui de DevOps, que seja, de deploy mais curtos e etc. Outra coisa interessante, vejam esse histograma de lead time aqui. Mais ou menos as entregas estão concentradas aqui. Né? O que é comum, quando a gente começa a coletar lead time, você vai ter uma curva Weibull, que é quando ela começa assim e depois ela vai ficando com uma cauda. Está vendo que tem uma coisa aqui que demorou muito mais do que as outras? Mas muito mais. O que é legal numa retrospectiva? Análise da cauda da distribuição, que é, a gente normalmente entrega mais ou menos nesse tempo aqui. Por que essa aqui demorou tanto? Aí, o que a gente pensa? Deve ser uma coisa muito difícil. Deve ser uma coisa muito grande. Aquela história entre o cachorro e camelo, tudo é animal, essa aqui era uma baleia gigantesca. Não. Pessoal, vamos entrar aqui no detalhe e vamos entender o que era essa demanda aqui. Vamos ver quem que trabalhou com isso, qual foi a dificuldade, por que demorou tanto e tal. Isso aí eu sei o que é, fui eu que fiz. E o que é? Então, isso aqui é uma coisa que ele roda só no mensal. Quando dá a virada de mês, é que ele roda esse cálculo aqui, que é essa feature. E aí a gente desenvolveu, e aí achou um bug na hora de testar, e aí a gente só conseguiu retestar depois de um mês, para virar o mês de novo. Pessoal, isso pode acontecer de novo? Pode, tem um monte de feature nossa aqui que ela roda na virada mensal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que simular essa virada mensal de algum jeito. Vamos criar um servidor que dá para fazer isso, vai ter um script, alguém vai se dedicar a isso. Porque não dá para uma entrega levar 4 vezes mais do que as demais, sendo que ela é do mesmo tamanho, mas achou um bugzinho no teste e eu tenho que esperar 30 dias para testar. Outras coisas, o Kanban se comporta muito bem quando você depende de outras áreas para executar o trabalho. Porque naquele mapeamento de fluxo, não necessariamente todas as colunas são de responsabilidade daquele time que está em volta da mesa. Um exemplo do Santander, tem um time que ele faz uma parte do trabalho, isso vai para a Espanha, o pessoal de Madrid tem que fazer algumas coisas e devolve. E se a gente perceber que o fluxo está enroscando lá com o pessoal de Madrid, é lá que a gente vai ter que conversar. A gente tem que melhorar o fluxo da entrega, a gente não tem que melhorar a velocidade que eu desenvolvo. É isso que traz valor para o negócio. Né? Então, aqui é um exemplo de métricas. E agora eu já vou dar um spoiler, se vocês rodarem o Static Summon aí, né? Com o que normalmente acontece na primeira retrospectiva. Depois de tantas vezes que eu já fiz isso, já fiz primeiras retrospectivas com o time Kanban, o que o pessoal fala?
Primeiro, que é mais dinâmico, né? Você vai fazendo replenishment, vai puxando e vai fazendo. É mais flexível, isso para o pessoal de negócios é bom, porque não precisa engessar 3 semanas ali, né? Você só vai priorizando, e se você muda de ideia, na hora de priorizar, você muda o que você está passando para a equipe. Parece ter mais organização, por conta da gestão visual. A daily fica mais objetiva, porque você passa pelos cartões e vai entendendo o que precisa fazer para aquilo andar para frente. E menos erros nos testes é uma coisa que o pessoal também fala, por um simples motivo. Aquele fim de sprint normalmente é tenso, né? O time box, às vezes, ele dá aquela ansiedade, pô, tem que corrigir aqui, testa rapidinho, aí tem outro bug, corrige, vai. Tem muitos vai e voltas, porque o pessoal está naquela ânsia de terminar dentro do time box. Aqui, normalmente, se você deixa o pessoal em paz, eles fazem certo da primeira vez. E aí o pessoal de qualidade, normalmente eles falam assim, pô, a gente até pegou uns problemas aqui, mas eram umas coisas meio tensas. Mas as coisas simples, o cenário feliz, tal, está tudo funcionando. É porque, muitas vezes, o pessoal fala, pô, como é que eu vou testar se a tela nem abre? Né? Isso, às vezes, é a ansiedade ali do final de sprint que causa. E o que tem que o pessoal fala que não é tão legal ou já fica um pouco mais afoito ali? A visão de término. Realmente, isso é um problema. Você, para ter as métricas, tal, eu sugiro que você rode por uns 2 a 3 meses para você ter confiança no seu lead time, etc. Naquele projeto que eu falei da matéria, que era uma entrega para uma instituição financeira que vai ser aberta aí no Brasil, a gente tinha uma entrega depois de 10 meses. Então, claro, a gente tinha ali coisas incrementais no meio do caminho, mas o que estava assinado no contrato era aquela coisa de 10 meses. Por isso que eu comprei, eu junto com o Reinaldo, e falamos, não, em 2 meses a gente vê e tem ideia do que está acontecendo. Né? Vamos evitar o planejamento e tomar um soco no queixo. E precisa de mais auto-organização também. Né? Então, pô, na hora que você vai pegar uma nova tarefa, você tem que ter muita certeza antes de pedir um replenishment. Será que eu não posso ajudar com ninguém que está fazendo outra coisa? Será que eu não posso terminar algo antes de começar uma outra coisa? Então, é só um exemplo aí para vocês de coisas que eu tenho vivenciado em retrospectiva e, normalmente, é o que se fala no começo da adoção aí dos times. E aí, demorou um tempinho para eu entender isso, mas Kanban não é sobre processo, sobre ir lá explicar o replenishment, sobre ir lá e fazer. Kanban é sobre mudança evolucionária. É você entender como o seu trabalho é realizado e aí buscar eficiência e melhoria em cima daquilo. Tanto é, como que chama o livro do David Anderson, de referência? Kanban, mudanças evolucionárias para ser um negócio de tecnologia, alguma coisa assim, não é? Mudanças evolucionárias, sucesso, enfim, eu sei que começa com mudanças evolucionárias. Não é processo para você trabalhar. Não existe processo-alvo. Você só vai entender o jeito que é o melhor para você trabalhar quando você enxergar o jeito que você está fazendo, buscar eficiência de fluxo e levar isso em frente. Porque se todo mundo soubesse o jeito que todo mundo tem que trabalhar, juntava lá o David, o Yoshima, o Alisson, tal, e beleza, ó, pessoal, escrevemos um livro de processo para vocês seguirem, e seguindo isso aqui, a coisa vai dar certo. Levou um tempinho para eu ligar essa chave de que Kanban é a mudança evolucionária. Kanban não é ir lá e pôr para rodar as coisas de um jeito. Ontem a gente estava tendo uma discussão num Slack de agilidade, uma pessoa perguntou, eu estou tendo um problema aqui do desenvolvimento, enrosca, tal, não sei o quê. O que a gente chegou no consenso? Isso é Kanban funcionando. O Kanban mostra os problemas, você resolve. Então, essa era a mensagem para vocês. A Janice é do prefácio do livro Essential Kanban Condensed, que está nas referências também. Tá? Então, o meu convite a vocês é 29/10, é a próxima segunda-feira. Então, espero que vocês possam levar alguma coisa da palestra, ou o static tradicional, ou o static do Suman, né? Ou também pode começar na próxima sexta também, que é amanhã, né? Talvez segunda seja melhor, já vai ter passado a eleição, tudo, né? Os ânimos já estão mais tranquilos, tá? Gente, é só fazer. Qual é a chance de dar problema? Cara, eu acho muito pequena. É muito pequena a chance de você chegar lá, porque você não está fazendo uma revolução. Você está simplesmente entendendo como você trabalha, vai observar um monte de problema e vai começar a atacar esses problemas. Tá? Então, assim, você coloca a pele em jogo, mas é um jogo que parece que dá para jogar. Né? Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado.
Muito obrigado. Ali tem os meus contatos. E no Slack de agilidade, além de fazer mágica, eu toco sanfona, então aquele é o meu avatar. Beleza? Obrigado. Eu vou disponibilizar a apresentação, tem algumas referências, tá? Inclusive a explicação lá da Kanban Picture que eu falei, tem uma palestra que é bem em cima dela, explicando passo a passo e tal. E aí, se vocês tiverem perguntas, acho que temos um tempinho? Não? Então, eu estou à disposição aí, nos corredores e tal, a gente vai conversando. Obrigado, galera.